Vamos lá. Falo de Brasília. Eu fiz medicina na UFMG, formei em 2009. Dali em diante, fiz clínica médica, fiz oncologia clínica, um mestrado na Unesp Botucatu, também na área de oncologia. Quando eu terminei o mestrado, logo eu vim para Brasília, por conta de um casamento, minha esposa, meus 3 filhos. A gente se conheceu, né, Ângela? Foi ótimo aquele evento, adorei. E você foi muito generosa naquele dia, né? Você acabou compartilhando conosco muito da sua experiência, a sua peça, né? Ela foi uma A satisfação para comédia da todos puberdade à acompanhar. menopausa. A gente fala tanto de menopausa, né? E quando a gente fala em andropausa, que é o termo que você trouxe aqui, andropausa é a menopausa do homem, vamos chamar assim. O que é muito incomum, Ângela. Se na mulher a gente tem esses ciclos hormonais bem marcados, mas no homem a gente não tem essa variabilidade toda, né? Essa variação hormonal toda. O homem é muito mais estável em seus níveis hormonais. Então, todos aqueles fogachos, sintomas, né? Perda de peso, perda de massa muscular, às vezes uma inversão da massa magra ou massa muscular por massa gorda ou gordura, né? Então, a gente vai ver muito da andropausa masculina, eventualmente, em tratamentos. O câncer de próstata, ele é estimulado por hormônio masculino. Então, uma das formas de tratar o câncer é tirar esse estímulo. A gente fala que o câncer se alimenta do hormônio. Então, uma das coisas que a gente faz é fazer um bloqueio da produção do hormônio masculino, a testosterona. E esses bloqueadores hormonais levam o homem a uma castração química. Esse termo é legal de ser dito, é um termo que a gente pode voltar lá no Egito Antigo, né, em passagens mitológicas. Ou os castrati, né? Aqueles que ficavam mantinham uma voz fina. Exato. Eunucos, né, que eram os testículos extirpados para ficar lá abanando, né, o harém Cleópatra. Então, existe até hoje a castração cirúrgica, tá? Isso é um dos tratamentos do câncer de próstata, é legal de ser. Então, retirar os testículos do homem é um tratamento que ainda hoje é utilizado. Mas, por outro lado, eu tenho a opção de fazer essa castração cirúrgica, mas eu também tenho a opção de fazer a castração química, que é usando medicamento. Então, um remédio injetável, a gente pode fazer mensal, trimestral, semestral, e aí eu jogo os níveis hormonais do homem lá para baixo. E aí o homem vai experimentar todos aqueles sintomas que a mulher também experimenta na menopausa. A mulher, ela vai experimentando a baixa hormonal, a inversão dessa curva de hormônios, aos poucos. E o homem, quando ele faz o bloqueio, não é gradual, é agudo. Então, se ele tinha níveis hormonais altos, dali a alguns dias da primeira aplicação do hormônio, ele já tem uma queda abrupta. E do lado, o homem que teve uma queda aguda dos seus hormônios, ele vai experimentar esses sintomas todos de uma vez só e muito intensos. Eu costumo brincar no meu stand-up que a gente cicla um monte, né? Nós somos uma montanha russa e tal, comparando homens e mulheres. E os homens, eles vivem em MRU, movimento retilíneo uniforme, sem atrito e sem aceleração, a coisa vai, aquele tédio, né? Porque eu lembro, agora eu já estou na pós-menopausa, mas eu lembro, ainda mais que eu era bailarina, ai meu Deus, quando eu tinha apresentação, eu vou estar no meu período pré-menstrual, que inferno, ou vou estar enfim, né, ciclo o tempo inteiro, é cansativosíssimo. Então, eu sempre falei desde pequena, antes de experimentar tudo isso, eu sempre falava que eu queria ter nascido homem, né, para evitar essas tantas. Queria um pouco de tédio na vida, mas enfim. Então, já que a gente estava falando mais lá da andropausa, que é uma coisa que acontece nos homens a partir do quê? Dos 45 anos, por aí? Eu acho que um pouquinho mais, tá? A gente tem uma queda inicial desses hormônios por volta de 30, 40 anos. Nessa década de 30, 40, é uma década em que há o início de uma inversão. É uma época em que, por exemplo, né, os homens começam a perder cabelos, tá? Isso pode acontecer nessa época. A partir dos 40, a gente nota que tem uma queda da massa muscular, ou pelo menos do tônus muscular. Mas o homem nunca tem, de fato, uma queda profunda, tá? A curva é menos dramática. Exato. Tanto que a andropausa mesmo, você encontrar o homem com hormônios zerados, hormônios muito baixos, isso não é frequente. Que as mulheres, elas já vêm
quando elas entram na puberdade, já vem com uma médica meio que pode Hum, acompanhá-las a vida inteira, uma médica ou um médico, aquele kit de sobrevivência, o espelho, o absorvente, vai no ginecologista, começa a ter aquele monte de exames bem invasivos, desde sempre, a gente se habitua com isso, que é, de repente, você está lá com as pernas abertas, vem aquele espéculo gelado, vasculha tudo, depois tem aquele negócio que é a mamografia, que parece que estão espremendo seu seio, pão na chapa, e cada vez, aliás, a gente vive essa coisa do diagnóstico, né? Claro que a gente está aqui num recorte de pessoas que têm condição de fazer muitos exames a toda hora, né? Eu brinco, né, que desde antes de perder a virgindade, que era assim que se falava, você vai no ginecologista até a menopausa, quando você perde tudo. Uma brincadeira que eu faço. Mas os meninos não, né? Quer dizer, talvez essa nova geração, eu estou falando dos meninos que hoje têm, sei lá, 50 anos para mais, né? Que são as pessoas com quem eu convivo mais, porque eu não tenho filhos. Eu imagino que a nova geração esteja diferente, sempre guardando essa diferença da recorte econômico, social, etário. Mas, enfim, falando aí nas condições normais de temperatura e pressão. A maioria dos meninos parece que não começa já de cara com um andrologista, um não urologista se tem. cuidando. Como que é isso? É. Ângela, eu, assim, você elaborou sua pergunta, eu acho que você pincelou diversas perspectivas, né? A parte social é algo que você ponderou muito bem, porque a gente está falando aqui, talvez seja para um público muito específico, né? Ainda que a gente tenta falar para todos, mas de uma forma ou de outra a gente acaba replicando em boa parte o que a gente tem de experiência pessoal, o que a gente enxerga ao nosso redor, né? Um menino que tem a condição de ir, nem vai. Claro, eu tenho um filho de 17. Ele não tem pediatra mais. E ele também não tem urologista. Então, é legal falar isso. Por quê? Porque quando a gente tem o filho e a filha, né, crianças, os dois têm o pediatra, os dois têm alguém que acompanha o cartão vacinal, os Uhum. dois têm alguém que acompanha medidas de peso e altura, os dois têm, né, alguém para recorrer no dia de uma gripe, de uma emergência e tal. Depois que o menino faz ali 13, 14 anos, ele, diferentemente das mulheres, ele não tem o ginecologista dele, né? E a mulher Uhum. vai ter o clínico da mulher. A mulher vai ter aquela pessoa ali por 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais. O homem não tem. E o homem, quando ele chega nessa fase da adolescência, é a fase, né, em que ele vai desenvolver o próprio eu, né? Então é a hora Uhum. que ele se afasta um pouquinho da família, é a hora que ele se aproxima um pouquinho dos amigos, né, dos círculos sociais que ele está firmando. Tá falando dessa fase, é justamente uma fase em que eles têm muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, tem Sim, muita vergonha. Então, de repente, sim, ao invés também. dele falar com o pai, ele vai falar com o amiguinho, ele vai ver um É, vídeo duvidoso. Eu acho que isso tem a exato. ver com machismo, com cultura, com vergonha, com falta de política pública que traga essa conscientização. Talvez seja a realidade da grandíssima maioria das casas, dos lares do Brasil. O homem, Uhum. de maneira geral, ele vai ter lá por volta dos 40, 50 anos, ele vai recorrer a um cardiologista, Na né? Ele vai emergência, ter sim, não na emergência. prevenção, não na Não. prevenção. E aí esse é um trabalho do plano de saúde, esse é um trabalho dos gestores em saúde, sejam do SUS, do sistema público ou do privado, que é desenvolver a atenção primária em saúde. A atenção Uhum. primária em saúde não é somente controlar diabetes, hipertensão, programa de tabagismo, de maneira nenhuma. É algo muito mais amplo. É cuidar do ser humano como um todo, não só o biológico, mas também o psicológico, né? A Uhum. gente vive hoje uma sociedade que é voltada para o trabalho, é voltada para a produção. Às vezes, o homem ele vai parar para pensar em determinadas coisas quando ele vê Quando. quando a carreira às vezes fala para ele, opa, vem cá. Aí vamos puxar o tema Uhum. etarismo de novo, né? Vem cá, você está fazendo 60 e tem alguém chegando com 30 que está concorrendo com você pelo mesmo cargo, né? Pela mesma função. E aí é Uhum. onde que junta um monte de coisa, os filhos já saíram de casa, já tem neto chegando, e eu estou no mesmo ritmo que eu estava 30 anos atrás. E muitas vezes vem o componente doença junto. E eu já vi isso no meu consultório, Ângelo, 1 milhão de vezes. Doutor, agora que eu aposentei, eu achei que eu ia aproveitar a vida. E aí vem um câncer
e eu estou aqui no seu consultório. Meu pai, ele só parou quando ele morreu. Tem a questão geracional e também a coisa cultural machista do provedor, do homem que está sempre trabalhando, que muitos homens até deixam de ir numa consulta, às vezes, que não, porque de repente eles têm uma consulta de prevenção ou de rotina. Aí Rotina. está no mesmo horário do trabalho. Ah, se é de rotina, eu não vou, né? Vou trabalhar, porque não tem nada aí urgente. Aí, quando tem uma coisa urgente, às vezes já está perto do óbito, digamos assim. Voltando para os nossos adolescentes, você falou uma coisa que eu fiquei brava, e algumas seguidoras também, que é a mulher que tem que Ah, cuidar, que tem que ensinar o menino a lavar o piu-piu. Você falou sobre isso, né? Que simplesmente os homens não sabem lavar o membro, o pênis. isso é legal, né? Porque a menina ela vai no ginecologista aos 12, 13 anos ali, né? Talvez nessa faixa etária. Quando a gente começou a vacinar, né, as crianças contra o HPV em 2010, 2012, mais ou menos, as primeiras campanhas foram meninas ali em torno de 9 anos, né? Que começavam com a primeira dose vacinal. E isso foi um escândalo. Né? Por que vocês estão vacinando contra o HPV, um vírus sexualmente transmissível? A minha filha é de 9, ela não faz sexo. Não, mas calma, o governo teve que explicar que aquela vacina estava chegando à rede pública, porque a criança ia tomar 3 doses, e quando ela entrasse na vida sexual, quando ela tivesse contato com o vírus, ela já estava imunizada contra as principais cepas daquele vírus. Isso para o homem, Ângelo, apareceu depois. Apesar de ser um vírus que causa câncer de canal anal, câncer de vulva, vagina, né, de colo de útero, pênis, lábio, garganta, língua, boca. Então, é um O câncer que causa. HPV, o HPV é um strike. Pega tudo. Exato, ele Pode causa pegar. diversos tipos de câncer, né? Ele é o precursor de diversos tipos de câncer. E a gente não vacinava os meninos. Os meninos entraram depois. E isso é legal da gente pontuar, porque isso é cultural nosso. Então, se naquele dia eu falei que as mães não ensinaram os filhos, o pai também tem dificuldade de conversar. E na nossa cultura, a gente também não tem um pai que costuma chegar para os filhos e falar: filho, vem cá, senta aqui. Vamos falar sobre diversas coisas. Eu vou puxar uma coisa muito machista ainda do interior do Brasil. O pai, às vezes, pega o filho que chegou ali na adolescência e não vai sentar com ele para explicar nada. Ele vai levar para uma mulher que você Um paga pelo puteiro. sexo e Uhum. vai falar assim: olha, é aqui que você vai aprender. E ali, de fato, ele não vai aprender nada. Nada relacionado à prevenção, nada relacionado ao que é HPV, nada relacionado a puxar o prepúcio para lavar ao redor da glande. Essa é a realidade, talvez, de ainda, né, alguns pontos do Brasil, ou talvez o grande Brasil. Né? Os Brasis são muitos também. Então, nós somos diversos grupos debaixo de uma mesma bandeira. Né? O que esse pai sabe para passar para o filho? Às vezes eu estou esperando muito de alguém que sabe muito pouco. Né? Ele não tem o conhecimento de que o HPV existe, de que ele é um dos vírus causadores de câncer, de que ele pode causar o câncer de pênis, de que além do HPV eu tenho uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis, diversas delas. Diversas doenças que afligem um homem, como gonorreia, por exemplo, ou doenças que o homem passa para a mulher, né, sexualmente transmissíveis, que ele vai pegar, às vezes, naquela primeira experiência que ele teve ali numa casa de prostituição, e ele vai acabar levando para uma namorada, para uma esposa no futuro. Né? A questão da educação sexual nas escolas. Isso seria muito Legal. bom, porque assim como eu falei que as mães não têm que ser responsáveis para ensinar os filhos, aí tem a questão que os pais nem saberiam como ensinar, porque eles não tiveram essa informação, também tem a questão que a gente tem uma grande maioria de mães solo, então nem teria um pai para poder falar alguma Correto. coisa. Então, assim, numa situação ideal que tivéssemos educação sexual nas escolas. Só que as pessoas super conservadoras acham que quando você fala educação sexual, você vai ensinar as crianças a transar. Assim como você falou, a vacina do HPV, como assim se a minha filha nem transa ainda? Então, é uma ignorância que vai Correto. resultar em tanta doença, em tanto problema físico e psicológico, vai acarretar em problemas depois para a saúde pública, enfim. Eu acho que é uma coisa que seria a informação correta na escola seria, primeiro, um poder para essas
crianças, né? Sim. De tudo, do que é assédio, o que é violência, de conhecer o próprio corpo, evitar a transmissão, saber a higiene básica, tudo isso seria tão importante. Isso não tem no Brasil, ou eu estou desinformada, sei lá. Ângela, acho que você não está desinformada, não, tá? Meus filhos tiveram educação sexual na escola. Eu sei que meu filho mais velho, né, hoje com 17, compartilha isso comigo, mas de fato é superficial. Eu lembro na quarta série, provavelmente, quando eu tive uma aula de educação sexual e as crianças riam. E provavelmente eu estava ali rindo junto de ver uma foto de um pênis, Constrangido, com vergonha. uma sou, felizmente, até hoje, alguém muito privilegiado, muito abençoado, graças a Deus. Então, nesse privilégio todo, eu sempre tive bons colégios, boas escolas, e eu te confesso que eu não voltei a ter aulas de educação sexual. Isso não aconteceu. E aí, depois, na faculdade, depois na residência, eu estive num hospital privado, mas era um hospital que atendia o maior número de casos de SUS em Minas Gerais, tá? Então, a Fundação Mário Pena, onde eu fiz a minha formação, tinha um urologista, um grupo de urologistas, que eles tinham um trabalho voltado para câncer de pênis. Isso acontecia no Hospital das Clínicas da FMG e na Fundação Mário Pena. Eles tinham uma casuística imensa de casos de câncer de pênis. Como não é um tipo de câncer tão frequente como colo de útero, então concentrava-se naquele grupo de especialistas e nós tínhamos ali, talvez, a maior casuística de câncer de pênis do mundo, pelo menos catalogada, publicada no Congresso Americano de Urologia. E a gente via lá casos horrendos, Ângela. Às vezes o tumor era maior que o pênis. E você pensava, gente, como que essa pessoa deixou chegar nesse ponto? Mas é uma pessoa que vem de uma classe social tão baixa, que sempre teve tanta dificuldade de acessar algumas portas, que escutou, às vezes, tantos nãos na vida, ia postergando, ia deixando para um outro momento, às vezes tinha lá questões de trabalho, ou o que a gente via também, né, em classes sociais mais baixas, assim, trabalhadores braçais, muito etilismo, tabagismo. Então, às vezes, a pessoa sempre ia postergando, e quando chegava lá, infelizmente, era um caso, assim, tumores Quê? já... Tinha que Cortar? tirar. Existe a penectomia, né? O termo para cirurgia do pênis. Então, a penectomia, Penectomia. ela era frequente para alguns casos. Então, o paciente às vezes já não tinha um tumor só no pênis, já tinha metástase para os linfonodos da virilha direita ou da virilha esquerda, linfonodos que vão crescendo até ulcerar na pele, e que ele vira uma ferida aberta. O Tudo público, isso porque não lavou o pênis? exatamente. Começa aí. Como é que se lava um pênis? Pronto. Então, a gente tem que fazer a exposição da glande, que significa abaixar a pelezinha ao redor do que a gente chama popularmente, né, da cabeça do pênis, a gente chama na medicina de glande. Essa pelezinha, então, o prepúcio, ela expõe a glande, seja no sulco balano prepucial, que é aquele degrauzinho entre a cabeça do pênis e o corpo do pênis, ali é onde se acumula o vírus. Ali é onde se acumula a secreção, que é pele descamada, é resto de urina, é alguma sujeirinha que ficou, e às vezes, depois de contato sexual, fica vírus ali. E o vírus, quando você expõe a glande e lava a pele imediatamente, talvez ele não tenha tempo suficiente para entrar no tecido epitelial. O homem, depois que ele ejacula, é uma energia que o corpo inteiro dele gasta tanto que se equipara a uma corrida de 200 metros bem intensa. Geralmente, depois o cara, eu sempre brinco, o cara fuma um cigarro, toma um escão, ou dorme e vai roncar. E vai esquecer de lavar, né? Agora, você tocou num ponto que é legal de se dizer. Você falou assim, o homem se masturba, tem ejaculação, deita e dorme. Ali ele não teve contato com o vírus. Certo. A Né? menos que ele não tenha lavado essa mão, né? Eu não sei onde ele veio com a mão antes, né? Quando ele teve contato com o vírus, ele pode ser transmitido por via sexual em contato com mulheres e com outros homens. Então, seja um câncer de canal anal ou vírus no coito vaginal, é o mesmo vírus. E aí o homem teria que terminar a relação sexual, ele vai lá lavar o pênis, tomar o banho, expor a Com glande, sabão, tirar... porque
A com o vulva eu sei que a sabão. gente não pode lavar com sabão, é só água. Ali ele vai usar sabão, porque ele tem que lavar o máximo possível, né? Se ele, sei lá, tá? Deitou e dormiu, não sei. No outro dia lavou, eu acho que o problema é menor do que ele não lavar por 15 dias. Por exemplo, a gente sabe que a questão do saneamento básico no Brasil é um absurdo, né? Tipo, parece que 40% da população no Brasil não tem saneamento básico, né? A miséria e também a questão da falta de higiene por preguiça, por relaxamento. Vou fazer uma ponte aqui com o câncer de colo uterino, ele é um problema de saúde pública no Brasil. E é um câncer prevenível, seja na vacinação de crianças, seja quando você encontra uma lesão precursora de um câncer. Então, se a gente fala que os homens ainda intercorrem com câncer de pênis, as mulheres têm um câncer muito mais frequente, que é o câncer de colo uterino, que é o mesmo mecanismo, é via sexual, e é o mesmo vírus, e é o HPV. E é onde essas mulheres mais sofrem? Norte e Nordeste do Brasil. Tem a ver com saúde pública? Com certeza. Tem a ver com saneamento básico, acesso ao mínimo, que é boa educação, educação sexual, seja o que for. Eu acho que é um misto de tantas Prevenção, coisas. com usar É uma camisinha, não tem condição, né? superposição, né, Ângela, de tantas Uma camada de camadas. desgraça, um monte de camada, um erro leva ao outro. O nosso povo é um povo que sobrevive apesar de tanta coisa. Eu brinco também que o pênis está lá, tomando sol, tomando vento, balançando na cara da sociedade, e a vulva fica escondida, é uma caverna propícia para um monte de bichinho ruim chegar lá, bichinho bom e bichinho ruim. E assim, isso é verdade, os homens são mais assintomáticos. A anatomia do órgão sexual feminino, ele propicia que seja o vírus do HPV ou algum outro, né, patógeno, ele fique ali por mais tempo. Então, ele funciona como, vamos chamar, um receptáculo, né? Seja um receptáculo para o papel ali do coito vaginal, que seria a reprodução, aonde o espermatozoide ficaria ali exposto até achar o caminhozinho do útero para fecundar o óvulo, os vírus outros e patógenos outros vão ficar ali também guardados no receptáculo. E, diferentemente, o homem, né, o órgão sexual é externo, então é algo que ele tem contato com uma mulher ou contato com outra parceira e provavelmente ele não vai sentir nada no dia seguinte. Pode ser que tenha lá uma infecção por gonorreia. Gonorreia pode gerar secreção, ele vai ter uma secreção que pode pingar pelo canal do xixi, pelo canal da uretra, ou ele pode ter ardência, queimação, sintoma na hora que tiver uma infecção estabelecida. Mas o contato com o germe, o contato, por exemplo, com o HPV, seja no homem ou na mulher, ele é assintomático. A questão é que, como a mulher tem uma anatomia, que é isso que eu chamei de receptáculo, o vírus fica ali. Então, ele fica ali por horas, por dias, por semanas, e aí ele vai entrar para a camada subcutânea da pele, da mucosa da vagina. E aí lá ele se aloja, e aí ele começa um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é que numa cadeia de eventos da ordem de anos, tá? É importante salientar. O que acontece é, na sociedade judaica, eles fazem a circuncisão. Então, essa é uma cirurgia que a pele do prepúcio ela é retirada, então a glande fica exposta. Quando essa população tem a pele do prepúcio retirada e eu deixo de ter essa camada recobrindo a glande, a higienização é muito mais fácil. E aqui eu não estou nem colocando um componente dificultador, que é fimose. É um estreitamento dessa pele da glande, ao redor da glande, que dificulta a exposição da glande. Então, aquele halo, né, circunferencial, ele fica estreitado, correto? A expressão é essa mesmo que você está fazendo agora. O menino, a criança, o adulto jovem, ele tem ali dificuldade de expor a glande para lavar. E aí acumula-se essa pele descamada, acumula-se vírus ou patógenos outros, e dentro, né, entre a glande e a pele. A fimose é algo que tem que ser tratado. Eu aqui, na minha ignorância, eu acho que devia ser tipo SUS. Todo mundo, uma certa idade, tem que fazer. Ou então nasceu, já, pá, já faz o que os judeus fazem, que é uma coisa cultural,
que resulta numa Sim. coisa ótima, que evita um monte de coisa lá para frente. Bom, vamos sair dos bebês e ir para o câncer de próstata, para os velhos. Será que é só com velho? Não, não, não é. E assim, antes fosse só com velhos, sabe? Porque quando ele acontece no homem jovem, a doença costuma ser bastante agressiva. Então, tumores de próstata antes dos 50 anos costumam ser muito agressivos, e quanto mais jovem a idade, né, quanto mais cedo a idade, mais agressivo é. Essa é a regra geral. Mais ignorante ainda. O que é a próstata? Qual seria o equivalente no corpo da mulher para eu entender? A próstata, ela é uma glândula produtora de líquidos, esses líquidos seminais, eles fazem parte da ejaculação do homem. Outra parte do líquido vem das vesículas seminais e dos testículos, onde são produzidos os espermatozoides. As duas bolinhas são os testículos. Se a gente tiver a fazer um paralelo, os testículos seriam os ovários da mulher, que é onde são produzidos os hormônios femininos. Os testículos ficam fora do corpo, na bolsa escrotal. E por quê? Porque a produção de espermatozoides depende de uma temperatura menor do que a temperatura corporal. Por isso ele fica externo no homem. No sul, os homens andam de bombacha, os tradicionalistas, para eles falam que é Uhum. para criar o bicho solto. Certo. E tem os sertanejos, que vem lá dos cowboys norte-americanos, essa cultura que a gente importou, dos agroboys, Uhum. que eles andam com aquela calça jeans justa, 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 justa. Isso faz mal? Eu não sei dizer, Ângela. De fato, eu imagino que faça mal, é o trauma testicular. Então, se os testículos sofrem trauma devido a uma calça apertada, ou às vezes por estar solto demais ali dentro da bombacha, né, como você exemplificou, o trauma testicular pode fazer mal, sim. Eu adoro questionar os desígnios divinos. Se é... Eu sei que ele tem que ficar para fora, os testículos, porque ele não pode ficar aquecido. Se ele ficasse para É, dentro, ia estar super aquecido e ia dar problema. Mas, ao mesmo isso. tempo, é uma coisa tão vulnerável, fica tão exposta a tomar um Mas chute é no saco. vulnerável, mas não é algo vital, né? Então, Ah, né, claro. eu Não é o acho que cérebro, né? O cérebro que como vem você bem falou dos protegido. desígnios divinos, a natureza é sábia, né? Então, a gente tem bem protegidos os órgãos vitais. E os testículos não são, de fato, São órgãos órgãos. vitais, são reprodutores, né? Os testículos, então, são órgãos diferentes da próstata, eles estão em locais diferentes, afastados um do outro. A próstata ela fica dentro da pelve, da bacia, né? Ela está a mais ou menos 6 centímetros, acredito eu, da borda, né, anal. Por isso é feito o exame da próstata a partir de um toque retal. Porque o dedo médio, né, de um homem adulto, que seria o médico urologista, ele alcança a próstata. Então, o homem, né, o médico que vai examinar, ele vai tocar a próstata, a parte de trás dela, né, a parte posterior da próstata. E essa parte posterior não é onde habitualmente se desenvolvem os tumores. Então, os tumores eles costumam ser mais na parte anterior e central. E aí o toque retal ele tem o seu papel? Tem sim, porque a gente consegue sim identificar cistos ou tumores prostáticos. Agora, os tumores nem sempre eles serão percebidos ao toque. E aí a gente usa, além disso, o exame de sangue, chamado PSA. Então, a próstata crescida por hiperplasia benigna, ela também gera um aumento de PSA. Então, o homem que tem um PSA um pouquinho mais alto não é desesperador num primeiro momento. Ele conversando com o especialista, ele vai ver o peso da próstata, o tamanho da glândula, e aí ele vai ver se o valor está muito alto ou não. Se a próstata é pequena e o valor é alto, opa, vamos ver isso aqui um pouquinho melhor. E aí a gente pode pedir, por exemplo, uma ressonância prostática. E essa ressonância vai me mostrar se existe um nódulo, se existir a característica do nódulo, e ainda não tem o diagnóstico. Então, repare, não é o toque, não é o PSA e não é a ressonância. Quem dá o diagnóstico é a biópsia. Na maioria das vezes, o tratamento envolve esse manejo hormonal que eu disse antes. Então, quando a gente faz o uso de hormônio, que a gente inibe a produção do hormônio masculino, eu consigo controlar a velocidade de desenvolvimento do câncer da próstata. Como é um câncer que, felizmente, acontece nos homens mais idosos,
Que tem Ele menos costuma, testosterona, não legal, ser tão ele agressivo. costuma não ser tão agressivo. Então, hoje, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, não é um diagnóstico de morte, como no imaginário popular. Câncer de próstata é o câncer mais frequente do homem. E fazendo um paralelo que você puxou antes, assim como o câncer de mama é o mais frequente das mulheres. Que eu queria falar sobre a questão do envelhecimento. Quero saber se é mito, se não é mito. Os homens mais idosos, eles vão mais ao banheiro? Tem a ver com isso ou não? Tipo, continência urinária ou Ótima, excelente pergunta. Todos os homens, quanto mais velhos ficam, vão ter a tendência de ter a próstata maior. Então, a próstata vai aumentando em volume, vai aumentando em peso, e aí ele vai ter alguns desconfortos. Por quê? Porque o canal do xixi, ele passa, a uretra, ela tem um trecho dela que está dentro da próstata. Quando o homem vai ficando mais velho, a próstata vai crescendo, e ela vai crescendo para fora, e, óbvio, apertando para dentro. E aí é a hora que ele tem dificuldade de ir ao banheiro, ou vai ao banheiro e sente que não tem uma micção completa, que teve um esvaziamento incompleto. E isso acontece de fato. um recado aí para os homens, desde os meninos até os idosos? O recado para os meninos, para os homens mais novos, é que vocês não podem ficar desprovidos de assistência. Os homens jovens, meninos na adolescência, eles também precisam de orientação. E a gente tem hoje a figura do ebiatra, que é aquele médico clínico especialista na adolescência. Então, seja aquelas questões hormonais, mudanças do corpo, mudanças de relacionamento, de humor, de vontade de estar com os pais, de vontade de estar com um grupo de amigos, seja a doença sexualmente transmissível, ou uma questão social nossa que é aceita, que é álcool. O álcool na adolescência, o abuso do álcool na adolescência, é algo que às vezes socialmente é aceito porque o menino virou homem. Tantas nuances e perspectivas, e isso torna a adolescência um momento tão frágil para aquele menino, para aquele homem jovem que está ali se formando, que às vezes, da noite para o dia, vai ter que criar uma criança que não estava nos planos, mas ele já é capaz de engravidar alguém. E às vezes ele não tinha se tocado, aquilo ali para ele era diversão, era descobrir um mundo novo, Que nós, como sociedade, a gente deixa esses meninos, desde que ele sai do pediatra até ele chegar no urologista, por muitos anos e décadas, desprovidos ali de uma atenção. Mas isso tem melhorado, especialmente no SUS. Eu sou um defensor do SUS. Eu vejo que muita coisa do que o SUS faz, ele faz bem, e a atenção primária e saúde é algo que é bem feito. Sobre o homem mais velho, eu acredito que o que a gente tem que deixar aqui para eles é a certeza de que a doença pode acontecer. O adoecimento nem sempre vem. O câncer de próstata, ele é uma doença, mas isso às vezes não se traduz em adoecimento. Porque seja que a cirurgia vai curar, ou radioterapia com hormônio e é curativo, ou ainda que seja uma doença avançada, em muitos casos, se o homem for mais velho, e aí vem uma gama aqui de coisas mais técnicas para a gente elaborar, a gente pode nem tratar e ir por uma estratégia de acompanhamento. Mas não quer dizer que o câncer de próstata no homem mais velho ele é menos agressivo, que a gente não tem que cuidar, que a gente não tem que ter atenção. Então, a nossa recomendação, e aí eu falo como médico, eu falo como oncologista, é que o homem, a partir dos 45, 50 anos de idade, ele tem que ter um urologista, ele tem que fazer os exames regularmente, tem que fazer pesquisa de PSA no exame de sangue e o toque retal prostático. Se o homem ele teve um parente, um pai, um parente de primeiro grau, que teve um câncer de próstata em idade jovem, a recomendação já não deixa de ser mais essa questão dos 50 anos. Ela passa a ser 10 anos antes do familiar mais novo com câncer de próstata. Os estudos, eles comprovaram que a população afrodescendente, ou seja, negros, eles têm tendência maior a ter câncer de próstata e quando o tem, costuma ser um câncer mais agressivo. Mas eu acho que o fator ainda mais relevante é a idade. Quanto mais jovem, no homem branco,
caucasiano ou no homem afrodescendente, pior a doença costuma ser. A gente pode herdar uma mutação que favorece o surgimento do câncer ao longo da vida. Então, esses indivíduos jovens normalmente têm mutação herdada, é familiar. Os indivíduos mais velhos, eles têm uma carcinogênese ou uma genética do câncer diferente. Essas células anormais, elas surgem no nosso corpo ao longo da nossa vida inteira. Mas a gente tem um sistema de qualidade, que é o nosso sistema imunológico, que tira essas células de circulação. Ao longo dos anos, acontecem então duas coisas. Primeiro, um monte de erros na receita de bolo que você tem, que é o seu DNA. Você começa a ter troca de muitas letras do seu DNA, a sequência de erros de DNA gerando uma célula defeituosa. E a segunda coisa, então, ao longo do tempo, o seu sistema imunológico começa a falhar. E o seu sistema de qualidade deixa passar uma célula tumoral. Essa célula vai se prender a um órgão, ali ela vai se desenvolver, e uma hora você vai percebê-la como um tumor. Com o estilo de vida, qual recomendação? Tomar Ô, água, fazer Ângela, exercício, não fumar, não beber? vamos convenhamos, né? Lavar o pênis também deveria ser básico, né? Tome água, Mas, toma um copo d'água, lave o seu pênis. então, alguns tumores, eles têm sim associação com fatores externos. Isso é Tá. notório para o cigarro, por exemplo. Ele está intimamente relacionado a câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, tá? Ele está associado com câncer de mama, com câncer de intestino. A gente sabe que esse é um fator que aumenta o risco dessas doenças todas. Poluição, a gente tem algumas poluições, né, alguns gases que também são associados com câncer. Eu tenho exposição hoje proibida no Brasil, por exemplo, a asbesto, né? Ou amianto, um outro exemplo, né? O amianto, aquele que estava nas telhas, né? Telhas de amianto. Então, fábricas de amianto, os funcionários tinham câncer de pulmão, e eram cânceres enormes de pulmão. Hoje a gente tem uma gama de testes genéticos. O quanto a gente está preparado para saber que a gente tem um risco? Tem gente que surta. Esse teste que você falou há pouco de Alzheimer. O seu risco é 200 vezes maior que o da população. O da população é o quê? 0,1? O meu vai virar o quê? 0,2? Os números absolutos e relativos, é legal brincar com eles. Tem um livrinho que eu acho que vale a pena indicar aqui para o pessoal, que é Como Mentir com Estatística. Peraí que eu vou trazer um menino aqui. Olha aqui, ó, o menino. Que gracinha! Esse é o Adalberto. Adalberto? Adalberto, já tiramos as bolinhas do Adalberto. Adalberto nunca conheceu uma cachorra na vida. Em termos sexuais, não, nunca conheceu. Ele é um castrate. Muito bem, um castrate. Então tá, querido. A gente vai se falando. Muito obrigada por toda a tua generosidade de passar esse conhecimento, essas informações, essas dicas. Tá bom? Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Adalberto.